Muito bem. Vamos começar devagar, antes que Dom Agostinho invoque o Concílio de Trento e Frei Camilo comece a multiplicar argumentos como se fossem pães. Minha primeira pergunta é simples, ou pelo menos parece. E quem começa respondendo é o Frei Camilo. Afinal, a missão da igreja deve ser exclusivamente espiritual ou também engajada em questões sociais e políticas? Frei Camilo, o púlpito digital é seu. Ilumine-nos, ou, se preferir, liberte-nos. Ramiro, meu irmão, se a igreja quisesse só cuidar da vida espiritual, a gente teria ficado na sacristia rezando, sem botar o pé no barro das periferias. Mas me diga, de que adianta a fé se ela não toca a realidade? Olha, não tenho dúvidas de que a missão da igreja é espiritual, mas não existe espiritualidade de verdade quando a barriga ronca e ninguém faz nada. Algumas pessoas dizem, vamos só rezar e entregar tudo a Deus. Perdoe-me, mas isso para mim é quase empurrar Deus para desculpar nossa inércia. Se ele veio ao mundo como homem, foi justamente para mostrar que divino e humano se encontram, inclusive no pão que sacia a fome. Seria muito bonito a gente falar de salvação sem pôr o pé na lama da desigualdade, mas eu duvido que Jesus aprovaria. Afinal, ele mesmo não foi lá e tocou os leprosos? Não debateu com os poderosos do seu tempo, desafiando estruturas injustas? Então, se me permitem, a igreja que olha só para o alto e esquece de quem está aqui embaixo pode até parecer muito piedosa, mas fica manca de uma perna. Falta o evangelho traduzido em gesto. Falta aquela fé que se faz solidariedade. E sim, isso inclui se posicionar em questões sociais e, às vezes, políticas também. A gente não está falando de virar um partido, mas de entender que se a injustiça é política, a resposta também precisa entrar no campo das decisões políticas. É por isso que eu digo, ser puramente espiritual sem enfrentar as causas do sofrimento humano é tirar o compromisso da fé, reduzindo tudo a belas palavras. Se queremos ser luz do mundo, precisamos estar onde está a escuridão, inclusive quando essa escuridão tem nome e sobrenome: miséria, exploração, indiferença. Desculpe a franqueza, mas quem foge do engajamento social está fugindo de metade do evangelho. Meu caro Frei Camilo, sua paixão pelos pobres é nobre, mas sua confiança em soluções terrenas é comovedoramente ingênua. A igreja serviu os necessitados por séculos, sem depender de ideologias. Madre Teresa não precisou de teorias revolucionárias para acolher os moribundos de Calcutá. Assim como São Vicente de Paulo não exigiu reformas de Estado para fundar as Damas da Caridade. Você fala em botar o pé no barro, e eis que nos deparamos com o padre Júlio Lancelotti. Corajoso? Incontestavelmente. Mas quando ele arromba contêineres em plena luz do dia, age como sacerdote ou como ativista. Cristo multiplicou pães, mas não saqueou os celeiros romanos. Há uma linha tênue entre caridade e espetáculo que não podemos cruzar. Enquanto alguns padres viram notícia por quebrar cercas ou por outras polêmicas que nem me atrevo a mencionar, o Frei Gilson e seus irmãos acordam às 4 horas da madrugada para rezar o terço com milhões de fiéis. E sabe o que é mais revelador? O mesmo Lancelotti que critica o terço da madrugada faz manifestação pró-Hamas, muito provavelmente vai ser o primeiro a reclamar quando católicos começarem a frequentar comunidades evangélicas. Mas sabe por que isso acontece? Porque lá, mesmo com toda a sua teologia questionável, oferece o que muitos movimentos engajados esqueceram: oração e consolo espiritual, não apenas discursos sobre estruturas injustas. Não me venham dizer que rezar é alienação. Foi na madrugada de oração que Madre Teresa recebeu o chamado para servir os pobres. A verdadeira revolução começa de joelhos, não nas barricadas. Então me digam, quantas cercas precisamos derrubar para entender que o maior combate não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades espirituais? Dom Agostinho, entendo seu ponto sobre a linha tênue entre caridade e ativismo. Mas com todo respeito, acho que olhar o padre Júlio Lancelotti apenas como um arrombador de contêineres é uma forma bem simplista de avaliar anos de serviço ao sem-teto. Ele não estava saqueando celeiros romanos, nem clamando por barricadas, mas sim lutando contra estruturas que tornam os mais pobres invisíveis. Às vezes, para defender um direito básico, a gente precisa tomar atitudes ousadas. Não é espetáculo, é sobrevivência. Agora, também concordo que a igreja deve ser uma casa de oração. Só que, para nós, a oração não exclui a ação. Pelo contrário, fortalece. Afinal, se Madre Teresa recebeu seu chamado na madrugada de oração, ela foi para a rua,
e tocou a realidade mais crua da miséria. Rezar e agir andam juntos, como um coração que bate e faz o sangue circular. Sobre o terço da madrugada, sinceramente, não vejo contradição entre quem acorda cedo para rezar e quem se levanta para alimentar os que têm fome. O problema é quando usamos a oração para justificar a inércia diante do sofrimento concreto. Se a fé leva alguém a ajudar o próximo, bendita seja. Se leva apenas a fechar os olhos para os problemas, então talvez falte viver o evangelho em sua completude. Então, não, Dom Agostinho, eu não acho que rezar seja alienação. Acho que rezar e depois voltar para o sono tranquilo, enquanto pessoas estão jogadas nas calçadas, pode ser uma alienação. O combate às potestades espirituais não exclui o combate às injustiças terrenas. Muito pelo contrário. Se a gente crê que Deus se fez humano, então nosso compromisso com a dignidade humana não é opcional. Em suma, ninguém aqui quer substituir a cruz por bandeiras. Só queremos lembrar que a cruz aponta para um amor que nos lança na defesa do irmão. E isso, às vezes, exige gestos corajosos que fogem ao protocolo, mas se alinham com o evangelho que pede: tive fome e me destes de comer. Se isso é ingenuidade, então prefiro manter meu coração ingênuo e ao lado dos pobres.